Aula 1E1. Gráfico de posição em função do tempo. Parte 2. Função horária das posições no MRU. Se, na equação da velocidade, apresentada no final da primeira parte desta aula, velocidade igual a posição final menos posição inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial, nós substituímos o tempo inicial por 0 segundos, obteremos, então essa é uma forma de simplificar a equação, o tempo inicial é 0, então vai ficar velocidade igual a posição final menos posição inicial, dividido por tempo final. Agora, a posição xi será substituída por x0 para representar a posição quando o tempo é 0. E será suprimido o índice f na posição e no tempo final. Assim obteremos. Então, esse é um processo para tentar simplificar um pouco mais a equação. No lugar do xi, colocamos x0 para representar então a posição da partícula quando o tempo é 0. E a posição final foi chamada simplesmente de posição x e o tempo final foi chamado simplesmente de tempo, para simplificar um pouco as equações. Então, nós obtivemos que velocidade igual a posição menos posição inicial dividido pelo tempo. Toda equação será multiplicada pelo tempo e ficará velocidade vezes tempo igual a posição menos posição inicial. Então, no primeiro termo, multipliquei a velocidade pelo tempo e permaneceu Vt. No segundo termo, multipliquei x menos x0 sobre t por t e simplificou os tempos. Então, agora estou com uma equação quantificada. E isolando a posição x, obteremos. Então, passar o x para o início da equação, vou ter menos x igual a menos Vt menos x0. Aí toda a equação será multiplicada por menos 1 e obteremos a função horária das posições do MRU, que é posição igual a velocidade vezes tempo mais posição inicial, ou simplesmente x igual a Vt mais x0. Agora, vamos aplicar esta equação para descrever matematicamente o movimento representado no gráfico do exercício anterior, resolvido na parte 1 da aula 1E1. Exercício 3. Dado o gráfico de posição em função do tempo, está ali o gráfico, e sabendo que entre menos 3 segundos e 1,5 segundos a velocidade é menos 7 nonos de metro por segundo, determine a. O valor de x0 para o movimento entre menos 3 e 1,5 segundos. Então, agora eu vou usar a função horária das posições, que acabei de apresentar. Vou escolher o ponto inicial para fazer as medidas. Então, a minha velocidade, menos 7,9 de metro por segundo, é 0,7778 metros por segundo, que é o valor de velocidade que foi calculado no exercício 2, na primeira parte da aula. A posição, eu vou usar a posição do ponto inicial, que é 2 metros por segundo. No lugar do tempo, vou usar o tempo do ponto inicial, que é menos 3 segundos. E aí, substituir essas informações na função das posições, vou ter que 2 é igual a menos 7,9 vezes o tempo, menos 3, mais x0. Então, nessa equação ficou só o x0 como incógnita para descobrir. Multiplicando menos 7,9 por menos 3, ficou menos 7 terços. Aliás, ficou positivo 7 terços. Menos 7 vezes menos 3 ficou positivo. Então, agora, o menos 7 terços passa para frente. Ficou 2 menos 7 terços igual a x0. O MMC de 2 e de 7 terços é 3. Então, 3 dividido por 1 ficou 3 vezes 2, 6. Menos 7 sobre 3 é o x0. Ou seja, o x0 é menos 1 terço, ou seja, menos 0,3333. Mas se
eu tivesse feito uma outra opção, então, ou se eu tivesse feito com as coordenadas do ponto final, então o meu x seria o x do ponto final. X seria o xf, seria igual a menos 1,5 metros. O tempo seria o tf, seria 1,5 segundos. Substituindo essas informações na função horária das posições, vou ter menos 1,5 igual a menos 7,9 avos, vezes 1,5 mais x0. Multiplicando menos 7,9 avos vezes 1,5 vai ficar menos 7 sextos. Então, ficou menos 1,5 menos 7 sextos mais x0. Isolando x0, ficou menos 1,5 mais 7 sextos. Então, o mínimo múltiplo comum desses termos é 6. Então, ficou 6 dividido por 1 vai dar 6 vezes 1,5 menos 9, mais 7 sobre 6 igual a x0. O x0, então, é menos 2 sextos, que é a mesma coisa que menos 1 terço, deu menos 1,33. Então, aqui mostrei isto, que tanto faz qual ponto seja usado, o ponto final, o ponto inicial, ou algum outro ponto com as coordenadas bem conhecidas na parte intermediária do gráfico, eu vou encontrar o mesmo valor para a posição inicial. Então, resposta para o movimento entre menos 3 segundos e 1,5 segundos, o valor de x0 é menos 0,3333 metros, ou menos 1 terço de metro. Item B. O instante que a partícula passa por x igual a 0 metros. Então, o que eu quero saber é aqui o x igual a 0, instante para este ponto ali onde o x é 0 na primeira parte do movimento, entre menos 3 e 1,5 segundos. Vou continuar trabalhando com a função horária das posições apresentada no início desse vídeo. Então, agora, o que eu sei? Que a velocidade é menos 7,9 avos de metro por segundo. A posição que eu quero saber vai ser 0 metros. E a posição no tempo zero é menos 1 terço de metro, calculado há pouco. Substituindo essas informações na função horária das posições, vou ter que 0 é igual a menos 7,9 avos de tempo mais menos 1 terço. Então, vou ter menos 7,9 avos passou para frente, ficou 7,9 avos de tempo é igual a menos 1 terço. Agora, o 7,9 avos passa dividindo, e dividir é multiplicar pelo inverso. Então, ficou menos 1 terço vezes 9 seteavos. Multiplicando, eu vou ter que o tempo é igual a menos 3 seteavos, ou seja, o tempo é menos 0,4286 segundos. Resposta final, a partícula passa por x igual a 0 metros no instante t igual a menos 0,4286 segundos. Item C. A posição da partícula no instante t igual a 0,826 segundos. Então, no gráfico, esse ponto está aproximadamente ali sobre o eixo dos tempos, entre o 0,5 e 1 segundo, mais próximo de 1 segundo. Nesse ponto, eu vou fazer uma linha vertical até encontrar o gráfico, então eu consigo visualizar ali que no instante t igual a 0,826 segundos, a posição da partícula deve ser aproximadamente menos 1 metro. Agora vamos fazer isso por cálculo. Então, nós vamos usar a função horária das posições, aprendido no início dessa parte da aula. A velocidade foi dada, menos 7 nonos de metro por segundo. O tempo é dado, 0,826 segundos. E a posição inicial nós acabamos de calcular, menos 0,1333. Substituindo esses dados na equação,
Então, aqui, como o tempo foi dado em número decimal e não fração, e a posição, usei também a posição inicial e a velocidade já em números decimais, não frações. Multiplicando, então, a velocidade pelo tempo, eu vou ter menos 0,6424628, menos a posição 0, que é 0,3333, eu vou ter que a posição no instante t igual a 0,826 segundos é de menos 0,9758. Então, no valor muito aproximado daquele que nós avaliamos que seria a resposta olhando para o gráfico. Então, essa é a diferença entre você olhar para o gráfico, olhando para o gráfico, você tem uma ideia boa de qual deve ser a resposta, mas o valor exato da resposta só vai ser conseguido através da equação matemática das contas. Exercício 4. Dado o gráfico de posição em função do tempo, então o mesmo gráfico já foi analisado exercício 2 e 3, e sabendo que entre 1,5 segundos e 5 segundos, velocidade igual a 8/7 de metro por segundo, determine o valor de x0 para o movimento entre 1,5 e 5 segundos. Então, vou trabalhar de novo com a função horária das posições. Os dados que eu vou usar vão ser referentes ao ponto I, então eu passo a ter que a velocidade é igual a 1,143, ou seja, 8/7 de metro por segundo. No lugar da posição, vou colocar a posição inicial, que é igual a menos 1,5 metros, e o tempo inicial, que é igual a 1,5 segundos. Então, estou usando os dados do ponto inicial para fazer o problema. Menos 1,5, substituindo na equação, vai ser igual a 8/7 vezes, agora o tempo, 1,5 mais x0. Ficou com x0 como incógnita. Multiplicando 8/7 por 1,5, ficou 12/7. Passando menos 12/7 para frente, ficou menos 1,5 menos 12/7 igual a x0. O MMC é 7, então 7 dividido 1 por 1 vezes 1,5 vai dar 10,5 negativo, menos 12, tudo dividido por 7 como sendo x0. Então, menos com menos soma vai dar menos 22,5 dividido por 7 igual a x0, ou seja, x0 é igual a menos 3,214. No exercício anterior já mostrei que se eu usar o ponto final, eu vou obter o mesmo valor. Então, está ali a conta, substituir os dados do ponto final na equação da função horária das posições, e também encontrei o mesmo valor para o x0, menos 3,214. Então, a resposta final para o movimento entre 1,5 segundos e 5 segundos, o valor de x0 é menos 3,214 metros. Então, item B. O instante que a partícula passa por x igual a menos 0,207 metros. Então, eu vou marcar no gráfico uma linha horizontal pontilhada, onde seria o menos 0,207 metros. Então, mais ou menos negativo 0,2, um pouquinho abaixo do eixo dos tempos. Então, esta linha pontilhada cruza com o gráfico neste ponto aqui. Para esse ponto, eu posso visualizar que o tempo está entre 2,5 e 3, aproximadamente 2,7 segundos. Mas para ter agora precisão nessa resposta, eu vou usar a função horária das posições, que estamos aprendendo. A velocidade é dada como sendo 8/7, ou seja, 1,143 metros por segundo. A posição solicitada foi para a posição menos 0,207 metros. A posição inicial acabamos de calcular no item A é de menos
3,214 metros. Então, substituindo as informações na função horária das posições, eu vou ter menos 0,207 igual a 1,143t mais menos 3,214. Então, o 1,143t passou para frente, ficou negativo. O 0,207 passou para depois da igualdade, ficou positivo. E aí eu tenho que menos 1,143t é igual a menos 3,214 mais 0,207. Somando, então, menos 3,214 mais 0,207 vai me dar menos 3,007 dividido pela velocidade, menos 1,143. Tenho como resposta tempo t igual a 2,631 segundos. Um pouquinho menor do que a estimativa que eu tinha feito de 2,7 segundos olhando para o gráfico. Mas então o 2,631 segundos é a resposta correta. A partícula passa por x igual a menos 0,207 metros no instante t igual a 2,631 segundos. Letra C. A posição da partícula no instante t igual a 3,627 segundos. Então, no instante 3,627 segundos é mais ou menos nessa posição dessa linha pontilhada aí no gráfico. Então, a posição da partícula nesse instante está ali apontada pela flecha, deve ser um pouco menos do que 1. Para resolver isso agora matematicamente, vamos recorrer novamente à função horária das posições, x igual a velocidade vezes tempo mais x0. A velocidade, 1,143 metros por segundo. O tempo é o da pergunta, 3,627 segundos. E a posição inicial foi calculada há pouco, é menos 3,214 metros. Substituindo esses dados na função horária das posições, eu tenho que x igual a 143 vezes 3,627 menos 3,214. Multiplicando 4,146 menos 3,214, obtenho x igual a 0,932 metros, que está em razoável acordo com aquele ponto que a flecha está me apontando. Então, a resposta final deste exercício é, no instante t, 3,627 segundos, a partícula está em x igual a 0,932 metros.